Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá, minha convidada especial e vocês do grande público, porque está começando mais um Provocação Histórica, vocês sabem, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas de um mundo, vocês sabem, invariavelmente cheio de guerras, massacres e genocídios. Há muito tempo, não é de hoje. E o Provocação Histórica está aqui exatamente para tentar narrar, expurgar um pouco dos demônios autoritários de um passado brasileiro e mundial que não cessa de passar. A essa altura você já sabe, eu sou o Lindener Pareto, um professor de História e um historiador no Brasil que tem o intenso, violento e virulento passado pela frente. E tenho a alegria de receber vocês aqui no Provocação Histórica para fazer os grandes debates que interessam. E entre outros tantos debates fundamentais para pensar, afinal, o que é o Brasil, o que é esse grande Brasil, que foi o Brasil durante quase 400 anos da escravidão, que foi o Brasil campeão, por exemplo, do tráfico transatlântico de africanos escravizados, que foi ao mesmo tempo o Estado-nação em formação que escravizou ilegalmente, mesmo depois de leis que proibiam o tráfico de seres humanos da África para cá, e fez aquilo que um historiador chamado Tamis Parron chamou de a política da escravidão, ou seja, a alta cúpula do Estado brasileiro apostou na escravidão. E para além disso, aquilo que o Ailton Krenak sempre diz, que desde há muito tempo, no mínimo desde 1500, nossos mundos estão em guerra. Não sei por que você fica me olhando com essa cara de simpático, diz o Krenak, nossos mundos estão em guerra. E tudo isso, essa violência da escravidão e também do genocídio contra os povos originários, gera um Brasil dito da miscigenação. E, entre outras coisas, resulta no século XX naquilo que a nossa convidada especialíssima de hoje, socióloga de mão cheia, vai explicar para a gente. Afinal, o que é a questão do pardo no Brasil, que envolve até uma categoria do IBGE. Para isso, recebam aqui no palco do Provocação Histórica a socióloga e professora da FEFELESH USP, Flávia Rios. Seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica, minha querida. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria imensa estar aqui no Provocações Históricas, especialmente pensando na questão da formação nacional, das populações brasileiras e essa pergunta que você fez aí no final, né? Tá aqui, Afinal, né? o que é o pardo, a questão do pardo no Brasil, a questão da miscigenação, enfim, que nos assombra por tantas décadas. Totalmente. Eu te agradeço pelo pronto aceite. Queria agradecer também ao Fernando Galindão da Massa pela ponte aqui, nosso glorioso Galindo. E então tá aqui na minha mão. Comecemos, né? A questão do pardo no Brasil, organizado aqui pela Flávia Rios. Tem uma série de textos bacanudos aqui, além da introdução dela e da organização, pela editora da Cult, que tinha feito um dossiê sobre isso há um tempo atrás, né? E em função disso vocês organizaram um livro. Então... Quer que eu conte esse pedacinho da história? De fato, esse dossiê, primeiro uma edição especial da Cult, e que queria responder um pouco às indagações e questões das redes sociais, dos grupos, da sociedade, etc. E aí o dossiê especial da Cult fez um sucesso enorme e a editora resolveu então fazer uma edição ampliada, maior, com mais autores, mais temas, que gerou esse livro publicado agora em 2025. Excelente. E as questões que não querem calar aqui, né? A figura de Luiz Gama, que eu estou vendo Marighella também na capa. Quer dizer, afinal, o que é o pardo? Quando começa a utilização do termo pardo para designar alguém miscigenado? E que tipo de miscigenação é essa, né? Então, a questão do pardo no Brasil tem que ser pensada em perspectiva histórica mesmo, né? Talvez nem menos como quando começa, mas quando as coisas vão se transformando e se estatizando, né? Então, eu acho que o ponto mais importante que esse livro pega é o momento que o Estado institucionaliza a categoria e passa a descrever uma parcela enorme da sociedade, que responde ao censo, ao IBGE, desde 1872, quando a categoria aparece oficialmente nas estatísticas brasileiras, exatamente, antes da abolição, né, a gente já tem uma contagem da população escrava, escravizada, livre, e o pardo aparece como uma categoria censitária. Então está ali desde o final do século XIX,
muito antes do Vargas fazer aquela celebração da miscigenação, né? Exatamente. E tá para descrever um processo que as pessoas já apostavam, antes mesmo do Estado varguista, consolidar uma ideia de miscigenação, de democracia racial, já havia uma ideia de paraíso racial durante o século XIX, já havia algumas descrições de viajantes estrangeiros e também uma aposta das elites brasileiras de que o país, se não fosse branco, pelo menos que fosse mestiço, né? Então toda a discussão está em torno de que povo virá a ser, né? O Brasil terá, enfim, são essas as questões que o Pardo acaba aqui por revelar. E aí, então, é por isso que desde as políticas de imigração europeia até o início das políticas eugenistas que estavam lá com Renato Kell e companhia, tem a ver com uma elite luso-brasílica e depois brasileira que quer embranquecer o país, é isso? Exatamente, é aí que o Pardo entra na história como uma categoria fundamental, não só para as elites, como para o próprio Estado, né, institucionalmente falando. Então, se o Estado investe num tipo de população para chegar ao país, para se estabelecer no país, teria que ser uma população que pudesse ter, construir famílias interraciais, vamos dizer assim, né? Não poderiam ser grupos, populações, nem asiáticas, nem africanas, porque afinal de contas de africanos a gente já tinha bastante e era necessário recompor a demografia brasileira. E aí esse processo imigratório também tem a ver não só com a recomposição da força de trabalho, mas também para a construção de uma ideia de nação que fosse mais assimilável, que fosse mais palatável aos modelos internacionais. Então, a figura do pardo, que concorria também com outros, um mestiço, um mameluco, enfim, ou seja, várias categorias intermediárias que o Brasil apostou para a diluição daqueles que seriam os indesejáveis, indígenas e africanos. Esse sempre foi o projeto, né? Esse é o Tirar projeto. essa marca que para a elite branca e, no fim das contas, supremacista é a marca que para eles era meio Conde de Gobineau, né? Dizia que essa miscigenação, essa mistura com os indígenas e com os africanos ia levar o Brasil a uma decadência, não tem isso? Tem várias teorias concorrentes, né? Tem teorias que vão pensar, não, isso aí é a degeneração, o pardo, por exemplo, a ideia de que o mulato, que era uma categoria também, né, intermediária, hoje menos comum no Brasil de hoje, do século XXI, eles eram entendidos como grupos estéreis, grupos que não poderiam, eventualmente, se reproduzir, etc. Então, tinham várias ideologias em torno dessas miscigenações. Mas a que vingou não foi tanto aquela de que seria um grupo inassimilável, mas ao contrário, havia também uma outra teoria de embranquecimento de que apostar de que esse povo poderia evoluir, vamos dizer assim, né? E aí foi essa que adentrou a nação brasileira. Totalmente. E então, no uso dos termos, até para pensar na linguagem, né? A gente hoje, por N motivos e com as devidas razões, ao invés de usar o termo escravo, fala escravizado na medida em que ninguém nasce escravo, né? Quer dizer, mas na própria documentação do século XIX aparece escravo, mas aí na linguagem da militância, evidentemente, fala escravizado. Mas o termo mulato era um termo comum, se usava muito e não era necessariamente pejorativo, né? Exato. Ao contrário, né? A palavra mulato e mulata passaram a se referir aos filhos de casamentos interraciais, brancos e negros, né, basicamente, e ali se apostava numa sensualidade, numa malandragem, etc. Valéria Valença. Exatamente. Então tem toda uma construção subjetiva de nação, mas sempre projetando a ideia de nação, de que aquilo seria valorizado. Então, a gente não quer os extremos, né? A gente gostaria de construir um ser intermediário. Bem, essas figuras tiveram que carregar também essas pechas do colonialismo, que é a ideia da hipersexualidade para as mulheres e da hipermalandragem para os homens. Então, eles viraram meio que ícones da representação nacional por um período e que isso foi desmontado ao longo do processo histórico. Sensacional e trágico, né? Porque boa parte do nosso samba urbano usa isso, né? Mesmo que, claro, muito mais samba urbano popular, ele é rebelde por essência, né? Mas tá ali, né? Acho que quando, sei lá, uma Rede Globo da vida e a indústria cultural
captura isso, transforma na essencialização do estereótipo, né? Exato. E aí a essencialização do estereótipo ela tem efeitos no cotidiano das pessoas. Então você tem uma indústria cultural que reproduz a mulher, a exuberância, a beleza, a questão da sexualidade como primeiro plano, você simplifica toda a diversidade, a complexidade dos sujeitos, você objetifica. Então esse processo de objetificação que a indústria cultural, sobretudo a TV brasileira, fez em torno dessas figuras do mulato e da mulata, fez com que também os movimentos sociais repudiassem essa construção para que colocasse em primeiro plano a vida cotidiana das pessoas. Porque, afinal de contas, quem eram essas mulatas e mulatos? Eram pessoas que tinham uma hiperexposição no carnaval, mas que eram o quê? Trabalhadoras domésticas nas casas, estupradas, violadas, que não tinham direitos trabalhistas. E os homens eram homens que trabalhavam na construção civil, né? Era a mão de obra. Então, quer dizer, essa história de desigualdade não se fala. Se fala da representação carnavalesca. Então, essa problematização que os movimentos sociais fizeram foram fundamentais para a gente colocar, eu acho que um ponto final essa objetificação dos corpos, que tinha, de fato, essa herança colonial muito forte, projetando novos sujeitos de direitos. E é isso que eu acho que o debate contemporâneo vai em direção, né? Total. Bom, estou aqui ao vivo com a Flávia Rios, socióloga, professora da Universidade de São Paulo, e organizou aqui, escreveu também A Questão do Pardo no Brasil, pela editora Cult. Ô, Flávia, na definição do termo, né, eu lembro de uma coisa engraçada, assim, minha avó era uma mulher que era chamada de mulata. Eu lembro do pessoal falando isso quando eu era criança e tal. Tem uma foto dela nos anos 80 em Santo André, numa casa, um barraco de madeira e meio de alvenaria que meu avô construiu depois que veio do Rio, e ela está com uma bandana na cabeça, assim, e é uma mulher cabocla brasileira. E eu não entendi aquilo e tal. Meu pai sempre foi chamado de negão pela minha mãe, né? Aí eu fui vendo as associações depois. Ou seja, eu lembro que eu tinha uns 13 anos, e diferente do que aparece hoje, que a USP embranquece a gente, né, digamos assim, eu lembro que o IBGE apareceu lá em casa e alguém tinha falado para falar que eu era pardo, mas eu não entendia nada disso. Quer dizer, então, tem a categoria do IBGE e, ao mesmo tempo, tem essa categoria que está vinculada à miscigenação e às etnias, né? Qual é a definição, né, que você utiliza aqui? Tá. Você tem toda a razão em fazer uma distinção entre o modo como as pessoas falam, as categorias criadas no social, no cotidiano, que são muito mais diversas do que as 5 categorias que o IBGE constrói para classificar a população brasileira. Então tem uma síntese, uma simplificação que é natural, né, de todos os órgãos que vão fazer coleta de dados, etc. Né? Mas às vezes as pessoas se confundem e falam, mas por que só tem 5? Bem, porque a pesquisa ela precisa restringir, e isso acontece com toda a dimensão da vida social, não é só com cor e grupos populacionais. Mas de modo geral a gente encontra no cotidiano assim, inúmeras categorias. Você vai para o sul do Brasil, você tem algumas categorias, você vai para o Amazonas, tem outras categorias, mas é fato que o IBGE captura aquelas categorias que atravessam as regiões, ou seja, que são compreensíveis independentemente de qualquer parte do país que você esteja. Então essa é uma característica que um órgão nacional precisa ter, porque ele precisa representar o Brasil de algum modo. Então a categoria parda, ela existe no mundo social, existe desde o período colonial, e ela é capaz de ser interpretada e compreendida por um brasileiro em qualquer posição no território nacional. Então a gente tem essas divergências, mas tem alguns padrões. Então essa categoria pardo, ela surge para nós, né, para nossa interpretação, que vem da sociologia, da demografia, da geografia, da história, muito ancorada como categoria de Estado. Por quê? Porque as políticas públicas, elas são formadas, elaboradas, destinadas aos grupos, e esses grupos são aqueles que o próprio Estado reconhece como grupos, entende? Então, por isso que a gente não adota uma categoria avulsa, que é usada no cotidiano, que, por sua vez, poderia representar o que seria o pardo, né? A gente adota uma categoria que ajuda a descrever, explicar, que tem consistência histórica também, né, nos órgãos de pesquisa, também na vida social. Então, uma espécie de combinação daquilo que é do social, daquilo que também
é estatal, né? Por isso que a gente adota essa categoria como, então, né, definindo a categoria pardo como uma categoria de classificação, né, produzida pelo Estado, né, porque é ele que também generaliza a categoria. Toda vez que ele seleciona uma categoria, ele tem esse poder, né, de estabilizar também a categoria, e é uma categoria que descreve a maior parte da população brasileira. Porque quando o recenseador chega na sua casa e pergunta dessas 5 categorias em qual você se identifica ou se classifica, aí a maior parte dos brasileiros diz, eu sou pardo. Então, a gente escolheu essa categoria também porque ela representa uma maior parte do segmento populacional brasileiro, né? Impressionante. E aí é evidente que com todas as lutas, sei lá, do movimento negro e da própria população indígena, muita gente nessa tomada de consciência, não só de uma miscigenação, mas de uma herança profundamente afro e também indígena, começa a mudar a sua classificação na hora que o IBGE chega. Fala, não, eu sou pardo. Preto ou pardo, né, indígena. E aí mostra que a miscigenação era muito maior do que aquilo que se imaginava até, né? Tem textos aqui nesse livro que vão mostrar a mudança da classificação brasileira de acordo com as ideologias nacionais. Então, não é só eu, sujeito, indivíduo, que tomo as minhas decisões totalmente independente do que acontece no país. Então, tem vários sociólogos, dentre os quais o Antônio Sérgio Guimarães, que ele vai mostrar que existe uma relação entre identificação individual e a mudança das ideologias nacionais. Então, hoje, por exemplo, a democracia racial como ideologia nacional está em declínio, não quer dizer que ela desapareceu, mas está em declínio. E a gente tem toda uma discussão sobre direitos, acesso, etc. E essa categoria pardo é uma daquelas que tem direitos, e isso provoca a sociedade de outro jeito. Você falou de movimentos sociais. Tanto os movimentos indígenas quanto os movimentos negros reivindicam a categoria pardo. Como? Pelo fenótipo e pela ancestralidade. E aí esse livro também vai contar as histórias desses movimentos, pelas perspectivas deles, enfim, que é uma coisa interessante. Mas o pardo, então, para pensar em etnia, sempre pressupõe uma mistura do indígena com o branco ou do branco com o... A rigor, qualquer mistura. Porque assim, a gente tem lá as 5 categorias: branco, preto, pardo, indígena, amarelo e indígena. Por exclusão, as pessoas falam, sou pardo, né? Se eu não sou branco, se eu não sou preto, se eu não sou indígena, se eu não sou amarelo, que seriam os asiáticos ou descendentes asiáticos, do leste asiático, então eu sou pardo. Então ele, na verdade, é a categoria que mais atrai a miscigenação, de fato. É a categoria que vai mais absorver aquele grupo que não consegue se identificar nas extremidades. E essa última pesquisa do IBGE mostrou que há uma preponderância de uma herança indígena em vários territórios do Brasil, sobretudo do norte e nordeste, né? E também afro, pensando a região sudeste, e no caso do sul, mais uma herança branca, né? Mas aí se discutiu que tudo isso tinha a ver com uma herança, que a nossa miscigenação é uma herança do genocídio, do estupro e da violência, né? E aí entra também as questões de gênero, interseccionalidade, tudo isso também é tratado aqui pelas pesquisas de vocês, né? Isso. Tanto pesquisas do IBGE mudou a forma de contar a população indígena nesse último censo, né, de 2022, graças à mobilização dos próprios indígenas que querem que essa categoria indígena era muito restrita pelo Estado, não compreendia o total da população, inclusive em deslocamento, em contextos urbanos. Então, já parda, inclusive. Exato, que tiveram que se tornar pardas em razão do genocídio, dos deslocamentos forçados. E esse livro tem autores e autoras que vão recontar histórias familiares que envolvem esse processo de genocídio, tanto no sentido de extermínio, como no sentido que o Abdias do Nascimento deu nos anos 70, da ideia de um genocídio cultural, que é o seguinte: você tem que perder aquela memória de origem, de onde você veio, que etnia, que território, etc., para ser assimilado, né? Então, essas gerações, que são chamadas de movimentos indígenas de retomada, eles têm reconstruído, né, esses movimentos, essa biografia de grupo social para se reposicionar como indígenas, porque eles foram obrigados a serem pardos. Então, por que eles são obrigados? Porque eles não poderiam se dizer indígenas. É basicamente sobre isso que o Estado, são essas violências que também o Estado provoca
na construção da nação. Então, eu acho que tem uma discussão ainda que vai crescer no Brasil, principalmente por essa disputa, né, tanto daqueles movimentos negros que falam os negros são pretos e pardos. Se você vai ver no livro, vai ter lá autores falando, não, os pretos e pardos são negros. Negro não é uma categoria censitária, mas é uma categoria política que vai falar dessa descendência e vai confrontar a ideia de branquitude, de embranquecimento da nação. E uma parcela, principalmente do norte, que você apresentou, que é muito importante, ela não se reconhece como negra. Eu sou parda, mas eu não sou negra. Minha ascendência é indígena. E aí? Só que eu não posso me declarar indígena, porque o Estado não permite. Então, isso vai crescer no Brasil, eu tenho certeza, porque é uma discussão forte. Quanto mais a população se escolariza, descobre essa história de genocídio, porque a história da miscigenação contada pelo Estado Nacional é de harmonia. Sim. São casamentos interraciais, é de um amor, etc. Mas não é não, são violências. Então, o livro já apresenta assim, histórias de vó pegas a laço. Esse é um clássico, né? Que você ouve de toda a família, a minha bisavó, a avó foi pega no laço, bugre, né? Com muita naturalidade. Não é? Totalmente. Como se pega a laço fosse a coisa mais romântica que tivesse na história brasileira. Como a gente conseguiu construir essa narrativa? Com naturalidade, foi pega a laço. Naturaliza a violência. Isso é um sequestro, ela foi sequestrada. Né? Ela foi colocada dentro da casa, estuprada, domesticada, né? É essa que é a nossa história. Às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer os genocídios contemporâneos porque a gente não reconhece nenhum do passado, né? Então, eu acho que falar da miscigenação pela perspectiva da violência e do lugar das mulheres e por que essa presença europeia se dá por meio do patriarcado mesmo, do domínio dos corpos, porque os grandes proprietários, e até hoje latifundiários, eles não são só donos das terras, da produção, eles são donos da força de trabalho, das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, o estupro era norma, não era exceção. Então, se nós somos miscigenados, é porque nós fomos estuprados na história, né? É porque a nossa história é de estupro. Então, isso tem que ficar muito assentado na análise, né? Impressionante. E a gente estava falando aqui nos bastidores, Flávia, que somos, no meu caso, vindo de uma família operária da ABC, criado no sul de Minas, por pai que foi transferido de fábrica, né? E aí depois consegui passar no vestibular e entrei na universidade pública. E como era diferente lá em 2002, né? Na minha turma, por exemplo, só tinha um homem negro. Eu não lembro como que era no prédio do meio, mas pelas estatísticas, filosofia e ciências sociais eram mais elitizados que a própria história. Não era isso? Então, que a gente foi contemporâneo de graduação, né? Você nas ciências sociais e eu lá na história. E nada disso se debatia, inclusive em CA, né? Aliás, essa é uma coisa muito interessante, né? Como que os anos 2000, esse período que nós estudamos, enfim, eles, na verdade, são os anos de transformação. A gente que não percebia as transformações que estavam acontecendo. Mas, por exemplo, você estava lá em 2002, eu também estava. Mas em 2001 teve Durban, que foi a conferência internacional, a terceira conferência da ONU, a tratar dos temas sobre reparações das violências, da escravidão. Tanto assim que quais foram os países que saíram de Durban? Israel e Estados Unidos. Sintomaticamente, sim, né? Desde 2001, na África do Sul. Era o momento de pensar, afinal de contas, qual vai ser a nova ordem, né, dos direitos humanos, pensando do ponto de vista global, né? E aí esses países se retiraram. E ali já estavam as discussões sobre como reparar. E o que o Brasil trouxe de volta? Nós precisamos reparar enfrentando as desigualdades raciais contra as populações indígenas, contra as populações pretas e pardas, né, negras. Então, a gente estava ali, a gente não estava em Durban, mas as coisas estavam acontecendo. Tá? Os movimentos sociais estavam problematizando isso, por si os populares, naquele momento, o que acontecia? Do Cafro, ursinhos lutando pelo ingresso, fazendo... Pelas cotas depois, pelas né? Isso, o ingresso são as cotas, os mecanismos de ingresso
e a universidade se fechando, os conselhos universitários paulistas não queremos esse assunto, isso aqui não dá. Paga de descoladão falando não para as cotas. Não, isso aqui não dá, vai reduzir, vai baixar o nível da universidade. O ódio racial que não existe. Daqui a pouco vai ter guerra racial nas ruas, as pessoas não vão conseguir sobreviver, etc. Houve muitas resistências, a gente estava ali, mas os movimentos estudantis estavam um pouco alheios. Quando o movimento chegou no Congresso Nacional, quando foi ganhando força, aí os movimentos, a UNE, enfim, tiveram que tomar, né, o pé da história e tratar dessa questão. Hoje você vai olhar como que o movimento estudantil é totalmente diverso, muito mais diverso. Você falou que só tinha um homem negro na sua sala e, de fato, as ciências sociais, filosofia eram mais elitizadas porque não tinha um mercado de trabalho imediato também para esse público, né, dessas áreas. E a história, a geografia são públicos que têm a licenciatura, etc. Então, de fato, também na minha turma só tinha um homem negro e eu, a mulher negra do outro lado, né? Então, tem essa história da exclusão e que agora tem havido uma mudança forte. Fascinante. Você, como excelente socióloga, narrou aquilo que eu não consegui enxergar ali no começo dos anos 2000, né? E isso envolve as questões de gênero também, as coisas que aconteciam ou se falavam a respeito das mulheres, né? Os meninos não entendíamos que éramos estruturalmente misóginos, né? Sim. Das brincadeiras mais bobinhas a qualquer tipo de relação, né? Impressionante. Ô Flávia, e me diga uma coisa, não é engraçado pensar que hoje grandes próceres da intelectualidade, gente que publica muito, que está nas redes sociais também, que na época ficaram com medinho das cotas, né? Falaram, nossa, isso vai gerar um ódio que não existe. Quer dizer, no fim das contas, eles acreditavam no Gilberto Freire, né? Sim. Na verdade, acreditam até hoje, né? Eu acho que tem muitas pessoas que, diante do incontestável, que é, durante todo o século XX, as populações negras e indígenas ficaram excluídas do ensino superior público. Elas foram parcialmente incluídas no ensino superior privado de má qualidade, ou seja, as pessoas negras e indígenas, seus descendentes, trabalhavam o dia todo e faziam um curso precário privado. Enquanto que as universidades públicas ficavam para as camadas intermediárias, as classes médias e as elites. Então, na verdade, sob o discurso do mérito, estava o quê? A defesa da reprodução de classes. É isso que está. Então, vamos reproduzir essas classes sociais, as elites e as classes sociais. Quem vai fazer direito nesse país, em São Francisco, né? Quem vai fazer medicina? Quem vai... Somos nós que conhecemos bem esse país, conhecemos, enfim, temos um domínio, formados nas melhores escolas, etc. Pagas, né? Pagas. Então, o mérito estava assentado em quê? Em matrículas privadas, em colégios privados, nos grandes centros urbanos. Né? E as populações rurais, de pequenos municípios, populações negras, populações pobres das periferias, estavam fora. Então, o século XXI, com essas mobilizações diversas, periféricas, negras, indígenas, meio que tentaram reverter esse cenário. E aí esses intelectuais, obviamente, tiveram que... na onda, né? Exatamente, atualizar o discurso, porque senão iam ficar envelhecidos, né? Então, eu acho que houve isso. Ou foram, digamos assim, convencidos pelas evidências mesmo. Ou senão você vai ser um negacionista, você vai dizer assim, pô, então eu não queria que o Krenak estivesse na universidade dando uma aula, ou que seus descendentes pudessem frequentar as instituições de ensino. Enfim, essa que é a questão, né? Não, impressionante. Uma aula aqui da Flávia Rios, que é professora da Universidade de São Paulo, né, Flávia? Você estava um tempão na Federal Fluminense e agora é professora. Ó, vocês podem prestar vestibular para serem alunos e alunas e alunes da Flávia Rios lá na USP, que está lançando aqui, que lançou junto com outros grandes autores, ó, a Mauri Mendes Pereira, Antônio Sérgio Guimarães, que ela mencionou aqui, Daniela Leite, Douglas Leite, Gladys Michel Autur, Leonardo Silveira, enfim, uma gama aqui de intelectuais. A questão do pardo no Brasil, pela Cult Editora, está aqui para vocês. Coloca aqui na tela também para o nosso grande público, o Ventão da Massa, e os links aqui também para o nosso público entrar e eventualmente comprar. Está aí o site da loja da Cult também. Um abraço para o pessoal de lá, que sempre faz dossiês maravilhosos.
a nossa gloriosa Arianja, eu chamo ela assim, a Márcia Tiburi está sempre escrevendo lá também, né? Sempre. E uma alegria te receber aqui. Uma coisa que é impressionante, que os historiadores, pelo menos na grade da época da graduação da USP, a gente não tinha muita teoria social, a gente tinha historiografia. Só que demorou para eu entender que essa historiografia, ou seja, historiadores escrevendo, debatendo, pesquisando, tinha a ver com correntes teóricas da filosofia, da sociologia e etc. Não demorou para eu entender que podia ter historiador Foucaultiano, benjaminiano, arendtiano, sabe assim? E a gente não lia esses formadores de opinião, esses grandes nomes daquilo que é um paradigma da suspeita, né, que vai dizer Deleuze e companhia. Então demorou para eu entender que a gente precisava estudar a teoria, né? E aí, estudando depois de Gilberto Freire, bem tempos depois, já no mestrado, e aí não foi que ele inventou uma democracia racial porque ele odiava os negros, né? Ele positivizou a herança africana quando ninguém fazia isso, né? Exatamente. Mas por que tem uma armadilha aí? Essa é uma boa pergunta, porque até o Freire, até pelo menos os anos 30, tinha uma crença, Oliveira Viana, por exemplo, interpretava de fato que o destino do Brasil precisava ser embranquecido mesmo, porque a civilização era uma ideia de civilização e barbárie, né? De selvageria. Então, assim, ou a gente se civilizava para se tornar uma nação, um Estado moderno, né, etc., ou aqui não era possível um Estado, né? Então, o povo precisava se assemelhar a um tipo europeu, não africano, não indígena. E o Gilberto Freire entendeu que esse projeto era inviável, mas não só porque ele teve uma grande sacada, mas é porque ele viajou, ele foi estudar fora, ele conheceu Franz Boas, ele conheceu antropologia culturalista, ele já absorveu toda a tradição antropológica inovadora que estava rompendo com a ideia de raça, como um fator biológico determinante dos povos, ou seja, que a sua herança genética iria determinar seu comportamento, seu grau, seu QI, etc., sua moral, etc. Então, ele já rompeu com essa tese, que a gente chama de tese da biologia, de um racismo científico que foi superado. O nazismo, pelo menos, algo que resultou do nazismo foi isso. Romperam, falando, não é possível, né? O limite é o extermínio, então, dessas populações indesejáveis ou que seriam capazes de transmitir genes negativos, prejudiciais à humanidade, etc. Então, ele rompe com essa teoria racista, esse tipo de teoria racista, e passa a introduzir o conceito de cultura para explicar as diferenças entre povos. Ocorre que Freire ainda estava nessa transição, então meio que ele não faz a virada radical da antropologia cultural, ou seja, da defesa de que de fato as culturas são diversas, etc. Então ele usa a ideia de cultura, mas com hierarquias, tanto assim que ele fala, você tem esses que são mais civilizados, que têm mais potência, esses que têm menos. Então ele ainda tem um gradiente. Parece o Rui Barbosa. Exatamente. Ele dá um passo adiante, mas não é um passo completamente radical. E também ele acredita, de fato, por exemplo, que os povos portugueses, né, os ibéricos, eles teriam uma propensão, aí já não sei de onde que ele tira a ideia de... Aí tem ideias biologizantes, né? Uma propensão à miscigenação. É nato. Está dentro deles. Uma propensão, estuprar, né? Exato. Aí ele constrói essa ideia de que tem uma propensão. São esses elementos biologizantes que aparecem na teoria dele, mas não aparecem de forma tão radical, assim, explícita, como os outros. Mas tem uma autora que eu gosto muito, chamada Palaris Burke, você que é historiador sabe, né? A Palaris... É companheira também do Burke, né? Peter Burke. Do Peter Burke. Ela foi lá nas primeiras edições de Casa Grande e Senzala, 1933 e tal. Aí ela foi descobrindo que ele não fez essa transição assim rápida e simples. A palavra raças sumiu e aí a cultura. Não, ele foi tirando aos poucos. Então ela foi fazendo uma análise genealógica, né, das marginálias de livro e tudo. E aí ela foi descobrindo que ele foi modificando com o tempo também, né? E cartas também dele, etc. Ela foi vendo que ele foi adaptando com o tempo a construção. Mas, de fato, o Freire, independentemente dele mudar completamente ou parcialmente, de fato, ele rompe
né, com aquelas teorias mais deterministas de raça e etc., que eram vigentes, que eram fortes e que talvez o Brasil fosse pior se elas tivessem ganhado, né, como a teoria dominante. Então, o que ganhou foi uma teoria de assimilação. Certo. Então, De eu celebração diria, da miscigenação. celebrou-se para assimilar, para também tornar aquelas populações enormes, demograficamente representativas, palatáveis na sociedade, e a gente precisava administrar populações, porque não forma um Estado sem administrar as populações, os conflitos. Uma governamentalidade. Governamentalidade. Tem essas expressões Foucaultianas que ficaram no meu cérebro na época da graduação. Exato. Então, eu acho que tem esse desafio também de como enfrentar, gerir essa nação, né? E aí a teoria do Freire, ela se encaixa muito bem para a construção de um povo, tal como ele era. Mas aí falam que ele passa pano para a violência da escravidão. Certamente. Porque ele narra essas miscigenações da Casa Grande e da Senzala como se fosse uma relação romântica, né? São aventuras de menino. Ele vai usar um modernismo pernambucano para se referir a isso. Então, ele usa uma linguagem que parece ser romântica, mas ele também fala assim, são sadismos, etc. Então, ele coloca a coisa num outro patamar, assim, quando é adolescente precisava curar, qualquer coisa tinha que se relacionar com uma menina virgem. Então, o filho do senhor precisava... E aí a sífilis vai se disseminando, porque, afinal de contas, acreditava que fazer sexo com uma menina virgem seria uma cultura... Então, ele não trata isso como estupro, ele trata como as crenças da época e tal. É como se quase não houvesse hierarquia, quando, na verdade, você tem um senhor e a pessoa escravizada, e uma menina, né? Então, e castigos constantes, castigos, né? E violências, estupros, de homens também, não só de mulheres. Então, que violência esse Brasil, né? Por que você acha que as escolas ainda não dão conta de narrar a história do Brasil tão violenta quanto ela sempre foi? Exatamente porque permanece uma visão não só romantizada, mas a visão das elites sobre a história do Brasil? Eu acho que essas ideologias de democracia racial, de embranquecimento, elas demoram a sair das instituições. E no mundo do cotidiano, com as problematizações, com as novas gerações, isso avança mais. Então, nos currículos, na própria formação docente, isso ainda está presente. As próprias universidades gastam muito tempo produzindo conteúdos que reforçam essas teorias, né, mais antigas que precisam ser superadas. Mas nós já temos duas legislações fundamentais, que é a Lei 10.639, 11.645, que tratam das temáticas indígenas e afro-brasileiras no sistema escolar. Quando você vai para a escola, as professoras, até hoje, né, 20 anos depois dessas legislações serem promulgadas, e são legislações federais que deveriam já estar no sistema educacional, há algumas professoras que têm dificuldade de entender a necessidade dessas legislações, mas por que, afinal de contas, temos que nos dedicar a isso, estudar as pessoas negras não só no contexto da escravidão, né, pensá-las num contexto urbano, contemporâneo, atual e contribuições no espectro muito diverso. Porque também a democracia racial estigmatizou alguns territórios, algumas áreas para as pessoas indígenas e pessoas negras. Então, o negro é o futebol, é o carnaval, é não sei o quê. A pessoa indígena está na selva, está na mata e etc. Não condiz com a realidade, é um mundo que não existe, né? É muito estereotipado. Então, a democracia racial ainda fez isso, ela não só difundiu uma ideologia de harmonia, como ela também criou estereótipos, fixou, e aí as pessoas não conseguiam sair dos estereótipos. Vou dar um exemplo. Você tem lá uma criança numa creche, aí você vê um menininho negro, você fala assim, podia ser um jogador de futebol. Mas não diz assim, podia ser um médico, podia ser um engenheiro, poderia ser um astronauta, um economista, um professor. Não, podia ser jogador de futebol. Aí você vê uma menina, uma bela bailarina, podia ser, né, dançarina, nem fala bailarina, porque balé já é uma coisa de elite, então teria que ser uma, né, e etc. Então, e a pessoa indígena a mesma coisa, ou seja, não há lugar para eles na sociedade que não fosse aquele lugar já pré-determinado.
Então, são esses os efeitos que as ideologias nacionais promovem, não só de assimilação, mas de posicionar as pessoas numa dada estrutura social. Qual é esse lugar? O lugar do trabalho básico, de piores salários, de condições mais precárias, etc. Então, o efeito é muito grande. Outro efeito, a não politização das desigualdades, dos conflitos. Por que a gente vai falar desse assunto? Vamos falar de coisas mais, né? Vamos sentar aqui com a cerveja, vamos falar de futebol, não vamos falar de política, não vamos falar de conflito. Então, é uma ideologia nacional que precisou digamos, adentrar as instituições para manter uma norma e uma ordem da sociedade, né? Então, eu acho que por isso que é tão difícil modificá-la, porque significa também modificar essa ordem de nação. Bom, antes aqui da minha última questão para a socióloga, pesquisadora Flávia Rios, que inclusive está em grupos de pesquisa que estudam o próprio genocídio contra o povo preto do Brasil, né? E Afro-Sebrap, né? E tudo mais. Mas antes da reta final aqui, ó, tem um convite especialíssimo para você que está aí assistindo a gente, senhoras e senhores, jovens do Brasil. Amanhã, nessa quinta-feira, tem um evento especialíssimo, aberto e gratuito do ICL para vocês, mais um grande webinário. E dessa feita falando de um tema que já é lugar comum, digamos, na história do Brasil, no mínimo desde os anos 80, que é essa ascensão implacável. Não necessariamente o do neopentecostalismo na sua sinceridade, mas em algumas figuras dentro disso que usam da fé alheia para vender e lucrar. E é por isso que o ICL preparou para vocês aqui não só um podcast com Juliana Dalpiva e Igor Melo, mas também um documentário sobre o Império Malafaia. Quem é essa figura? Quem é esse pastor? Quem é essa figura que, no fim das contas, ostenta relógios, ostenta uma riqueza impressionante, enquanto que os seus fiéis cordeiros ostentam a miséria? Então se inscrevam nesse evento gratuito do ICL, um grande webinário, amanhã, portanto, quinta-feira, amanhã, às 8 da noite, Eduardo Moreira recebe Juliana Dalpiva e Igor Melo para falar dessa figura chamada Silas Malafaia. Se inscrevam aqui e venham conosco. Flávia Rios, ó, minha questão para você era aquela que o Pacheco, que é o nosso aqui glorioso Pacheco, faz parte da equipe de transmissão, tá ali nos bastidores, ele estava te provocando ali antes da gente começar, sobre os likes, né? Aí eu falei para ele que, no fim das contas, tudo é capturado pelo mercado e pelas big techs, né? A indústria dos likes, todo o debate, inclusive vinculado a todos os movimentos sociais, inclusive o movimento negro, né? Tem as suas capturas neoliberais. Mas aí, tudo para te dizer o seguinte, né? Dentro dessa perspectiva, né, ele estava falando da questão do pardo, mas também envolve o colorismo, envolve todos esses debates, né? Como é que você vê a questão do ponto de vista das redes, né? Eu acho que o Pacheco, quando fez essa pergunta, ele estava se perguntando assim, poxa, tem tantas comunidades, eventualmente oportunistas ou não, que pegam alguns temas assim de maneiras superficiais e problematizam, etc., sem conhecer a longa tradição brasileira de debates, de aquisições, etc. Ou até mesmo se esquecendo das contribuições dos movimentos sociais, enfim, da nossa riqueza de debate. O que eu tenho a dizer sobre isso? Quando eu fui convidada a fazer esse livro, né? Às vezes a academia ela tem as suas agendas, etc., nem sempre correspondem com aquilo que os interesses públicos, eu digo assim, de interesse da sociedade mais imediato. Então, quando esse livro chegou, a ideia dele chegou às minhas mãos, era para tentar dialogar com os temas que estavam chamando a atenção da sociedade. Então, eu me dediquei a isso, e outros autores também, porque toda vez que a academia é interrogada ou ela é provocada a dizer algo sobre o que está acontecendo, eu acho que é ético, é um compromisso, é a nossa responsabilidade, sobretudo porque nós somos funcionários públicos e a gente tem que devolver à sociedade. O que a gente pensa sobre isso? O que a gente produziu sobre isso, né? O que a gente pode informar mais para a sociedade que às vezes fica se rodando atrás do rabo em torno de um conceito, de uma ideia, etc., e não sai do lugar. Então, o livro, ele chega não tanto assim para, vou
fechar aqui a interpretação sobre um tema, etc. Não é isso. É mostrar o que demógrafos, sociólogos, antropólogos, historiadores, geógrafos, filósofos, psicanalistas, né, movimentos sociais têm a dizer sobre um tema que mexe com a nossa nacionalidade e que pode eventualmente ser capturada, pega de maneira assim, bem oportunística mesmo para ganhar likes, etc. Mas tem uma coisa que o livro, e já no dossiê aparecia, que existe uma afinidade eletiva, para usar um termo do sociólogo Max Weber, entre essa emergência do debate sobre o pardo e a extrema-direita. Por que existe essa afinidade? Não quer dizer que são produzidos numa mesma matriz, não é isso. Há um encontro. Por que pode haver esse encontro? Porque, de um lado, você tem novas gerações que estão descobrindo as tecnologias, experimentando categorias, etc., performando. De outro, você tem grupos, né, muito atentos a temas relevantes, pulsantes na sociedade. E como a temática dos pardos se relaciona à nacionalidade, à nação, e é o discurso hoje mais conservador da ideia de unidade nacional, porque uma coisa que a extrema-direita gosta, ou não, o que ela não gosta, é de heterogeneidade. Ela gosta de algo uniforme, né, padronizado e etc. E a nação dá essa resposta. O nacionalismo antigo, ele dá essa resposta. O povo é único, né, ele não tem multiplicidade, ele não tem pluralidade. E o discurso da miscigenação é esse, é um discurso de uma unicidade. Veio do diverso, mas formou um. E só existe aquele. E esse é a nação, esse é o povo. Então tem essa convergência entre os debates de pessoas que nem estavam interessadas necessariamente com a questão da extrema-direita, não estavam vinculadas a ela, mas que houve essa convergência. E é interessante a gente pensar, né, toda vez que a gente problematiza isso, miscigenação, nação, Estado e direitos, por que a extrema-direita está tão interessada também em abraçar essas ideias. E aí abraça no sentido de somos um só, mas claro que vai esconder que hierarquiza isso, né? Não basta você ser um só, você precisa ser o Bolsonaro, branco, de origem italiana e submeter, sei lá, o Sérgio Camargo, né? Exato. Ele precisa ser seu mordomo, tipo aquele do Django Livre, né? Exato. Em que o Samuel Jackson Jackson foi o personagem. Mas a ideia da unicidade, unificação de uma coisa homogênea é para encobrir também esses conflitos, desigualdades e hierarquias. Então, por isso que tem tanta afinidade entre uma coisa e outra. É impressionante. Acho que não existe, talvez, no Brasil, nem o Trump no Brasil, não existe no mundo um exemplo mais emblemático disso tudo do século XIX para cá, que o Bolsonaro, né? Sim. Porque ele sintetiza tudo isso muito bem, né? Ele é o italiano de uma família que era pobre. Sim. Então tem um ressentimento ali de hierarquia entre os próprios brancos. Num país da escravidão. Cresce odiando qualquer pluralidade, né? Aí ele é o macho também limítrofe. É militar. É militar. Né? Tá vinculado Como pode ser tão didático e cruel, né? Exatamente. Aí vai chamar lá o sujeito do quilombo de tem tantas arrobas e faz isso dentro do Clube Hebraica. Exatamente. Aplaudido por alguns, muitos. Por muitos que estavam dentro. Como pode ser tão didático e ao mesmo tempo as pessoas... Porque esse nacionalismo, as antigas, ainda cola, Exato, né? ele é forte. E a extrema-direita, de um lado, tem ofertado esse passadismo. Lá era melhor. Que também o Gilberto Freire, um dia, Ottaviani que conta isso. Eu vou terminar a minha comunicação com uma anedota que eu ouvi da boca de Ottaviani, né? Ele estava vivo. Tio do meu grande camarada Glauco Barçanini. Olha aí, então, Ottaviani, de uma conferência que ele deu na USP, lá para os 2000 e pouquinhos, no início deste século, né? Ele disse que uma vez foi assistir uma palestra de Gilberto Freire. E, segundo Ottaviani, Gilberto Freire começou essa palestra assim: dizem que sou saudoso da escravidão. Fez um longo silêncio e respondeu: e sou sim. Meteu essa? E sou sim. Caramba. Se você for à casa de Gilberto Freire, em Apipucos, você vai ver que ele falou a verdade. Ou seja, eles celebram
é aquela nostalgia reacionária, né? Que tem o romantismo rebelde revolucionário e tem o romantismo passadista reacionário. Né? Reacionário. Ah, então. Ah, tu era senhor de engenho, né? Comprou uma casa de senhores de engenho e está lá até hoje, enterrado lá. Está enterrado. Tem a casa onde ele viveu e ele e a esposa estão enterrados praticamente no quintal da casa em que ele viveu. Um nobre da terra, né? Exato. Flávia, sensacional. Então, como é que é? O Ottaviani foi numa palestra de Gilberto Freire. A Gilberto Freire, que começou a sua conferência dizendo: dizem que sou saudoso da escravidão. Aí fez um longo silêncio e respondeu: e sou sim. E começou a palestra. Senhoras e senhores jovens do Brasil, professora Flávia Rios, socióloga, muito obrigado por ter vindo ao Provocação Histórica. E no fim das contas, na nossa câmera da verdade aqui, eu vou te fazer uma pergunta daquelas fanfarronas, mas você responde o que você quiser sinteticamente. Flávia, o que é, portanto, o Brasil? O Brasil é cronicamente inviável. Inviável? É. Por quê? Por conta exatamente de todas essas tradições que convergem em momentos históricos e fazem com que todas as nossas conquistas andem. Hoje nós temos que defender o básico, a vida, temos que defender os direitos da Constituição, porque os movimentos estão mais e mais reacionários, mais radicais, e a gente tem que defender a letra da lei, ou seja, nós estamos nessa posição mais conservadora de conservar, né, do que exatamente de avançar justamente tamanha radicalização dos movimentos, né, de extrema-direita. Então, isso é cronicamente inviável, a gente precisa romper com isso. Muito obrigado. Dá um abraço Obrigada, aqui que é tudo obrigada. verdade nesse programa. Tchau, gente. Obrigado, produção. Tchau, valeu, obrigada. Granidão. Tchau. Atenção, é amanhã. Depois de mais de um ano de investigação, está chegando o momento de mostrar tudo o que Silas Malafaia nunca quis revelar. Amanhã, dia 29, a partir das 8 da noite, o ICL exibe o documentário Império Malafaia, uma investigação exclusiva sobre o patrimônio oculto, poder político e o uso da fé como escudo para ficar muito rico. Você vai ver os documentos, ouvir o próprio Malafaia e aí você tira suas conclusões. É de graça, é aqui no ICL. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você, livros à mancheia, livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia. Provocação Histórica.